Hoje nós vamos falar sobre o que é conhecido na mídia brasileira atualmente como atos golpistas do dia 2 de janeiro. Esses atos foram basicamente manifestações populares que caminharam até a Praça dos Três Poderes, depois até o Palácio do Planalto, invadiram edifícios governamentais e depredaram esses edifícios. Por que isso é considerado um ato golpista? Porque foi amplamente relatado pela mídia brasileira que esses manifestantes estavam pedindo a queda do governo, a queda do judiciário, a implantação de uma ditadura militar, e eles foram violentos, destruíram carros, destruíram edifícios públicos. Porém, tem muita coisa acontecendo nos bastidores que, sinceramente, eu acredito que seja tão mais importante do que o que foi mostrado de forma muito genérica pela mídia brasileira. Então vamos lá. Aqui na descrição eu vou colocar um vídeo mostrando filmagens, internas dos edifícios públicos e como foi a atuação dos profissionais do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. E o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que no dia 8 de janeiro o governo já era o governo Lula 3, não era mais o governo Bolsonaro. O chefe da Justiça já era o senhor Flávio Dino, atual ministro da Justiça do governo Lula 3. Então esse foi o governo que era responsável por manter a segurança ali da esplanada, certo? E os manifestantes se aproximaram na casa das centenas de pessoas da esplanada, e o que foi observado foi que toda a força do GSI ela abandonou as suas posições. Ao invés de, a partir dali, eles começarem a bloquear a passagem dos manifestantes, e aí eu posso dizer uma coisa para vocês, eu que residi em Brasília, que frequentei a esplanada é enorme, ela é longa e ela é aberta, é fácil de enxergar a aproximação de manifestação. Eu cheguei aí na semana das manifestações, lá na esplanada, eu cheguei a ver exercício do GSI com cerca de 10 grandes ônibus do GSI, ou seja, pessoal, estrutura e treinamento eles tinham para conter aquilo que viria a acontecer. Pois bem, eles abandonaram suas posições, retiraram suas viaturas, desfizeram o bloqueio, ou seja, as pessoas livremente caminharam até a Praça dos Três Poderes. E a partir daí elas passaram a entrar dentro dos edifícios públicos sem nenhum tipo de arrombamento, porque eles estavam abertos. Tem vídeos mostrando os seguranças da porta dos edifícios públicos saindo de suas posições. Pessoal, qualquer um que já foi na esplanada, que já entrou no edifício público, sabe como que aquilo é de segurança. Você tem uma porrada de segurança para tudo quanto é lado ali. Nesse dia, ao invés deles trabalharem, lembrando que essa galera é paga com o nosso imposto recolhido no Brasil, eles simplesmente não trabalharam, eles simplesmente abandonaram suas posições. Isso por si só é muito errado, não é uma questão de opinião, eles não fizeram o trabalho deles, eles são pagos para proteger aquilo. Quer dizer que se fosse uma invasão estrangeira, fosse um grupo de estrangeiros invadindo a esplanada, eles iam abandonar? O Brasil ia ser tomado de assalto, assim, sem nenhum tipo de resistência? Então isso por si só já está errado. Seguindo as observações das câmeras de segurança, nós temos ali oficiais militares do GSI dentro dos edifícios, interagindo, cumprimentando, oferecendo água para os manifestantes. Assim, gente, qualquer um no Brasil sabe que ministro, tem gente próxima a mim que trabalha em ministério, o ministro nem fica no ministério, é difícil encontrar o ministro no ministério. Quem dirá num dia de manifestação de extremistas de direita, possivelmente armados, eles vão estar dentro do prédio, cumprimentando. Isso não faz sentido, No Brasil não funciona dessa forma. Quando nós temos algum tipo de operação policial, o chefe da polícia militar vai lá, dá a cara a tapa? Não vai. Quem vai são os soldados. Mas esses caras estavam lá, inclusive interagindo de forma pacífica com os manifestantes, que eram super agressivos, destruidores, ok? Tudo isso aconteceu e foi filmado, certo?
Inclusive apareceu o ministro, né, do GSI, o G. Dias, e o G. Dias visivelmente ali, basicamente acompanhando o que estava acontecendo ali. Muitas pessoas foram presas, né, durante meses. Teve gente que morreu lá na cadeia durante esse período, porque tinha idoso, tinha autista, tinha um monte de gente que não era para estar ali. E a partir daí começou-se a ser criticado. O que aconteceu? Será que não teve intervenção do próprio governo? E aí nós vamos entrar em outro ponto, que é a false flag, que é conhecido em português como bandeira falsa, ataque de bandeira falsa. Isso é muito comum, não é a teoria da conspiração. Isso acontece em todo tipo de guerra que acontece no mundo. Se eu preciso ter uma narrativa a meu favor, eu infiltro alguma pessoa do lado do inimigo, cometo algum ato contra mim mesmo e falo, olha só o que eles fizeram comigo, certo? E a partir daí eu sou a pessoa que tem a razão, certo? Só para exemplificar rapidamente, aquilo que a gente vinha falando sobre a África. Níger deu um golpe de estado lá no Níger, lá tem uma base da França, a França está tretando com o Níger porque quer manter ali o Níger sob suas rédeas. Aí tem uma base militar francesa lá. Daqui a pouco os militares franceses podem, né, basicamente corromper uma galera ali próxima da base, né? O pessoal do Níger passa muita dificuldade para a galera se reunir ao redor da base, dá uns tiros ele mesmo nos colegas, na perna, no braço. Olha só, os caras do Níger aqui invadiram a gente, não sei o que, papá. Para quê? Para abrir pretexto para a França invadir o Níger de fato, entende? Porque eles estão atacando franceses. Então isso é um ataque de falsa bandeira. Existe a possibilidade, tá? E no dia mesmo do golpe, né, do dia 8 de janeiro, né, do atos golpistas, foi filmado por muitas pessoas que estavam lá, pessoas infiltradas, e que estavam quebrando tudo, que estavam sendo agressivas. Muitas dessas pessoas foram contidas pelos próprios manifestantes com camisa do Brasil e tal. Isso daí tem evidência, tem vídeo mostrando o rosto dessas pessoas, né? Tem testemunhas, e isso abre precedente para um possível ataque de falsa bandeira do atual governo Lula 3. Para quê? Para falar, ó, o ex-governo Bolsonaro, né, o antigo governo, é um governo golpista, é um governo autoritário que tentou tomar o poder à força, vamos expurgar geral, porque eles são tudo escória. Isso abriria precedente para um expurgo da massa bolsonarista, que é um líder carismático, né, não estou defendendo ele, mas é inegável que ele é carismático. Então é uma narrativa que contribui para esse expurgo, certo? Talvez não tenha havido um ataque de falsa bandeira, né? Tudo isso tem que ser investigado. Mas certamente o governo foi condescendente, né? Posteriormente foi pedido ao ministro da Defesa, ministro da Justiça, perdão, Flávio Dino, os vídeos, né? De 150 câmeras que estavam lá e tal, antes mesmo da manifestação, para entender quem que estava lá, o que estava sendo dito, né? O comportamento da galera. Ele não liberou. Falou que ia pedir para o STF para ver se ele podia liberar. Isso não existe, tá? Porque quem demandou esses vídeos foi a CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito entre deputados e senadores. Eles têm poder de polícia. Eles demandaram os vídeos, o Flávio Dino não entregou. E depois que era para ele entregar, porque o Alexandre Moraes falou, cara, não tem jeito, tem que entregar. Ele basicamente falou que houve um acidente técnico e tudo isso foi apagado. Gente, tudo isso é muito suspeito. O governo lutou muito para que essa CPMI não fosse instaurada, e isso é muito errado. Se o governo não tem nada a negar, se não tem nada de errado ali, por que evitar uma investigação, sabe? Então essa investigação ela foi evitada, tem muitas evidências de que o governo foi condescendente, inclusive gravações, como eu disse aqui na descrição, vocês vão poder ver um vídeo mostrando esse comportamento dos oficiais do GSI. E o que nós temos atualmente acontecendo no Brasil é um expurgo. Se o pessoal do Bolsonaro é criminoso, é corrupto e tal, se for tem que ser julgado e, enfim, tudo isso, né? Tem que ir pra cadeia, não tem problema. Só que manipular a opinião pública através desse tipo de ataque de falsa bandeira e ser condescendente com a destruição do patrimônio público também é passível de investigação e também de cadeia. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Muito obrigado. Se puderem curtir vai ser ótimo, se puderem compartilhar melhor ainda. Até a próxima.